O inesperado aconteceu, mas precisamos deixar a emoção de lado e agir com a razão. O mercado financeiro começou a se mover. Não é hora de parar, não é hora de diminuir a intensidade, não é hora de perder as esperanças. Uma nova era está prestes a começar dentro e fora da Academia Alta Renda. Nós somos os melhores e eu não vou sossegar enquanto não formos os maiores. Eu não aguento mais, eu cansei. Quando eu fiz 20 anos, eu disse para algumas pessoas: um dia eu vou ser muito bem sucedido, um dia eu vou ser próspero, rico, e eu vou ser conhecido por ajudar muita gente. O problema é que levou tempo demais para eu entender que eu teria que pagar o preço agora, para eu pudesse pagar qualquer preço no futuro, sacou? Eu vi os filhos dos amigos dos meus pais sendo parabenizados por mais um diploma, por mais 1 milhão, por mais um carrão chique, por mais um comércio aberto, por mais uma casa comprada, e eu não entendia por que eu não conseguia viver aquelas experiências. Eu fui ridicularizado por todo mundo que me conhecia, fui desqualificado por todos eles, fui desacreditado por clientes e conhecidos, fui decretado um verdadeiro fracasso. Passado alguns anos, eu fui julgado por quem achava que eu estava trabalhando demais, debocharam porque eu estava sonhando alto demais, riram porque eu era megalomaníaco, eu fui considerado louco, inapropriado, insensato e completamente maluco. 10 anos. 18 horas por dia. Não foi 8 horas por dia, nem 10, nem 12, como a maioria. 18 horas por dia, por 10 anos. Enxugando as lágrimas sozinho no escuro, superando a vergonha, a dor, a dúvida. Se alguém acredita que pode vencer e prosperar sem pagar esse preço, está completamente errado. Fui decretado um verdadeiro fracasso. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou a minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou a minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou a minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou a minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. A Academia Alta Renda mudou minha vida. Agradeço imensamente a todos da academia. Eu só tenho a agradecer. A Academia Alta Renda realmente foi um diferencial enorme para mim. Sou muito grato pela família Alta Renda. Eu sou plenamente grato pelo Felipe, por toda a equipe da Academia Alta Renda. E eu só tenho a agradecer à família Alta Renda. Gratidão à Academia Alta Renda e a toda a equipe, a todos, sem exceção. Academia Alta Renda, muito obrigado. Academia, muito obrigado. O sonho sem planejamento é dele. O mercado foi feito pelos bancos para os bancos. A condição para voar é encarar o abismo. Mesmo que você day trading, é inteligente que em algum momento você se torne investidor também. Porque se tem esse tanto de torneirinha dando dinheiro, você vai abrir só uma. Entendeu? Aprende todas elas, cara. Seja multitarefa. O mercado financeiro dá essa possibilidade de ser multitarefa. Eu não preciso ficar naquela obrigação de arrancar do mercado alguma coisa que num dia, de repente, não está pronto para me dar. Né? Por exemplo, tem dia que eu abro a tela e o mercado não está no perfil de mercado que eu gosto. Cara, eu desligo o computador e vou embora. Nem olho para aquilo, nem olho. Você opera todo dia? Não opera todo dia. Eu opero quando está perfeito. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho outra fonte ali, pingando, que tá equalizando as coisas. Aí, pessoal, sou o nome da Academia Alta Renda. Estou aqui no meu trabalho, com obra, estou na crua ainda, montando uma ferradinha, uma escada. Batalhando aqui é o meu escritório. Onde está meu notebookzinho aqui, minha mochila, né? O layout da academia, ó. Montadinho, meio apertadinho, mas dá pra gente ir se virando. Acabei de pegar essa operaçãozinha de subida aí, ó. 10 pontos. É lutando, é trabalhando, é estudando. E assim a gente vai seguindo. Você tem um sonho aí, ó, não desista dos seus sonhos. Às vezes a gente fica receoso em mostrar com o que a gente trabalha, onde que a gente trabalha. Mas é isso aqui, ó. Trabalho com obra, pego no pesado, mas não desisto não. Vou dar uma vida melhor pra minha família. Vai atrás dos meus sonhos aí. E vamos que vamos. Olá pessoal, meu nome é Tatiane, sou biomédica de formação. Eu iniciei no mercado porque eu cheguei em um ponto da minha vida e da minha carreira que eu não me sentia realizada. E os sonhos que eu tinha de poder ter uma vida melhor, de poder ter mais tempo com minha família, de poder ter liberdade financeira, eles estavam muito distantes da realidade que eu vivia. Então foi aí que eu comecei a buscar novas formas de renda e de trabalho. Infelizmente, eu comecei da forma errada, fiz vários cursos que só me fizeram perder tempo e dinheiro, porém dentro de mim eu ainda acreditava que era possível, apenas precisava encontrar as pessoas certas no meu caminho. Foi aí então que eu conheci a Academia Alta Renda. Desde o início eu já percebi a integridade,
qualidade, a diferença absurda no conteúdo deles para com os outros cursos que eu já tinha feito. Agora eu já estou tendo resultados. No meu primeiro mês de operações, junto com as salas ao vivo, fiz 10% do meu capital, paguei a minha primeira DARF, então eu estou muito feliz, muito realizada com todo o suporte, com todo o apoio que a gente tem junto da academia. Acreditem, façam o que é certo, que o sucesso ele é uma consequência. Agradeço imensamente a todos da academia. O pessoal não é Fábio Takada. Já tem uns 3 anos que eu decidi que eu queria mudar minha vida, eu queria algo novo. Sempre eu olhei o mercado financeiro um pouco com dúvidas de muita coisa, não entendia muito bem. Foi quando eu decidi, né, adquirir um primeiro curso aí do mercado, eu comecei a operar, não obtive resultado, entendi que precisava de mais conhecimento, adquiri um segundo curso, uma segunda mentoria, que foi lastimável novamente. Continuei minhas pesquisas, foi quando eu encontrei a Academia Alta Renda e assisti algumas lives do Felipe, foi quando eu tomei a decisão, acho que alguém que olha no seu olho e realmente, eu senti muita segurança, senti um embasamento técnico enorme, resolvi apostar e não me arrependo mesmo. O meu operacional hoje mudou, antes eu ganhava, eu entregava mais do que eu ganhava, hoje eu já tenho uma consistência que não dá para comparar, tenho resultados significativos e no geral, assim, em todos os aspectos, o mindset, maneira como pensar, tudo isso mudou para mim, mudou assim realmente de uma maneira muito drástica. Eu só tenho a agradecer. A Academia Alta Renda realmente foi um diferencial enorme para mim. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Marcel, tenho 50 anos, no momento não estou trabalhando, eu era motorista de aplicativo e eu andava num desânimo enorme, sem ter uma expectativa boa do meu futuro, 50 anos, mercado de trabalho praticamente de portas fechadas, e passei a procurar na internet o que eu poderia fazer. Diante de tantas ilusões que tentam vender na internet, eu consegui achar a Academia Alta Renda. O pessoal sério, comprometido, não deixa ninguém para trás. Eu entrei em setembro e de 3 semanas para cá, passei a fechar positivo todos os dias. Fala aí galera, me chamo Rafael, conheci a Academia Alta Renda em junho de 2021. Na época eu trabalhava CLT, eu trabalhava de Uber ainda para complementar a renda, só trabalhava, não tinha tempo para nada e muito menos dinheiro. Tava decidido que não era aquilo que eu queria da minha vida. Foi daí que eu conheci a Academia Alta Renda, eu nunca ouvi falar em mercado financeiro, nunca ouvi falar em day trade e hoje em dia tem mais de 1 ano e meio aí que a minha renda principal vai ser aqui, ó. Hoje em dia eu consigo operar até meio-dia, até umas 2, 3 horas, consigo sair, resolver minhas coisas, consigo pegar, dar um pulo na praia. Meus resultados estão sendo cada dia melhores, empenhado, estudando, acompanhando sempre as aulas de fechamento de mercado. Não é ficar rico de uma hora para outra, igual esses cursos aí que essa galera da internet aí fala. Ninguém muda de uma hora para outra. Mas quem quer, de verdade, começar a mudar, a Academia Alta Renda é a porta principal. Eu sou prova viva disso e uma coisa fundamental. A Academia Alta Renda é uma família. Quando eu fiz 20 anos, eu disse para algumas pessoas, um dia eu vou ser muito bem sucedido, um dia eu vou ser próspero, rico, e eu vou ser conhecido por ajudar muita gente. O problema é que levou tempo demais para eu entender que eu teria que pagar o preço agora para eu pudesse pagar qualquer preço no futuro. Fui decretado um verdadeiro fracasso. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem manda em quem? Aqui, ó. Pronto. Não se iludam com carros, com viagens, com relógios, com mansões, com ouro, com dinheiro jogado pra cima, com dinheiro na mesa. Não se iludam. Eu fiz uma live e passando aqui na tela, tem esse calhamaço de dólares aqui, ó. 80 mil. O cara me perguntou pra quê aquilo. Eu vou explicar pra quê. Sabe por que isso aqui fica aqui? Pra gente estabelecer uma relação justa e saudável. Pra um ficar lembrando o outro. Quem manda em quem? Quem tá sentado na cadeira, quem manda aqui, quem é o patrão e quem é o servo. Isso aqui é pra ficar lembrando nós dois, a nossa relação. Quem manda em quem? Quem manda em quem? É pra lembrar quem manda em quem. Isso aqui é só pra lembrar quem manda em quem. Aqui, ó. Isso aqui é pra lembrar quem manda em quem. Aqui, ó. Pronto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É só uma questão de posição de prioridades. O dinheiro tem que servir para alimentar aqueles que para você não tem preço. Aqueles que para vocês o dinheiro não paga, o dinheiro não compra. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês se façam 2 perguntas. Aliás, uma pergunta e uma afirmação. A primeira é, qual o seu sonho mais ousado? Porque é isso que você deveria se perguntar todo dia. O que eu vou fazer para realizar os meus sonhos mais ousados? Porque no final da caminhada, a gente precisa ter vivido uma vida onde a gente morra com memórias e não com sonhos. É esse o sentido da coisa. É dar para você e sua família a experiência de morrer com memórias e não com sonhos. Anote esse negócio aí. Coloque isso como meta para você. Quer aprender a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro? Pois bem, vou te fazer um convite. Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, a gente vai fazer um evento, 3 lives totalmente gratuitas, a semana Batendo o Mercado. Eu vou te mostrar estratégias e instrumentos através do mercado financeiro que você vai conseguir finalmente atingir a consistência, os resultados e a liberdade financeira que você tanto sonha. Vou te colocar no início do caminho certo, para a direção exata, para alcançar os resultados que você almeja e vou te provar de um monte de jeitos que pode dar certo para você também, como vem dando certo para milhares de pessoas. Chegamos em Nova York. Vou mostrar para vocês onde tudo começou. Aqui. Enquanto tem gente aí que tá ostentando carro que abre asa, tá ostentando viagem para Dubai. O cara viaja para Dubai. O que tem no mercado financeiro em Dubai? Vamos vir em Nova York, chefe. Vem comigo.
Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra ter cada um de vocês aqui de novo, dentro do meu escritório, hoje tomando um cafezinho. Vamos testar. Nós já somos amigos, então eu posso tomar um café na frente de vocês, né? Vamos lá. Pessoal, boa tarde, boa noite aí no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Estou parecendo o William Bonner aqui no Jornal Nacional, batendo negocinho, enfim. Som e imagem ok, não quero enrolar hoje, tem muita coisa para falar e tem muita coisa para mostrar para vocês que estão acontecendo à medida que a gente vai fazendo as lives. Eu não sei se vocês perceberam, e quem perceberam, por favor, bana a mãozinha aí, diz ok, porque exatamente o que a gente vem falando vem acontecendo e o mercado vem reagindo exatamente igual. Verdade ou mentira? E aí, para aqueles que estão aqui dentro da Academia Alta Renda, para aqueles que estão na comunidade, nas salas ao vivo, nas salas de call ao vivo, não podiam ser melhores dias, porque estão destruindo literalmente o mercado. Porque sabem dessas coisas todas aqui, ó. Porque sabem como seguir a ordem das coisas. Hoje de manhã, conversava com uma colega de vocês e falava exatamente isso com ela. E falei isso na aula quarta-feira, não sei quem lembra disso. Dei uma aula para a comunidade VIP quarta-feira. Aliás, quem viu no dólar futuro aí, o que aconteceu hoje, nós demos uma aula na quarta-feira, ontem. O que aconteceu hoje de manhã no mercado, nas referências dos cálculos de tesouraria que eu ensinei para vocês ontem. O dólar simplesmente marcou a mínima em cima do cálculo de tesouraria, marcou a máxima, negociou, fez uma bipolaridade dentro da região do limite máxima do cálculo e explodiu ganhando um momentum que eu expliquei para vocês ontem. Aconteceu ou não aconteceu, pessoal? Quem viu? Rapaz, eu dei aula ontem à noite, expliquei para eles como fazem esses cálculos ontem à noite. Hoje, de manhã, liguei na bolsa, liguei lá na B3, falei, B3, seguinte, dei uma aula ontem para os caras e eu falei que né, ia acontecer isso, isso. Dá uma manipuladazinha assim, faz acontecer só porque eu quero vender uns cursos para os bobos, entendeu? Então, aí só para eles, né, ficar achando que eu sei alguma coisa mesmo. E aí, senhores? Rolou ou não rolou? Rolou ou não rolou? Aconteceu ou não aconteceu? Enfim. Mais uma vez, além do cálculo de tesouraria, queria dar os parabéns a todo mundo que está na sala. Rapaz, vocês estão literalmente fazendo estrago. Hoje, com essa queda do S&P, com essa queda dos índices, hoje foi um desastre no bom sentido. Os caras sangraram o mercado de tudo que é lado. De tudo que é lado. Viram o metajogo acontecendo, os caras venderam o topo do mercado literalmente. Literalmente. Então, tudo isso, pessoal, que está acontecendo dentro das salas e dentro dos grupos, vem de entender isso aqui que eu estou passando para vocês. Ó. Não vem de entender padrão de candle, setup com nomezinho engraçado, príncipe da Macedônia, não vem de entender figura geométrica, não vem de entender ficar lendo relatório de empresa, ficar fazendo cálculo de fluxo de caixa descontado, não vem de nada disso. Vem de entender como combinar esses dados. Combinando esses dados, você pode montar qualquer estrutura e qualquer estratégia para o curto, médio e longo prazo para gerar renda e construir riqueza em qualquer ambiente de mercado, utilizando vários instrumentos em qualquer mercado. Brasil, Estados Unidos, se você estiver na Europa, você pode... Eu nunca operei na Europa, mas tem bolsas boas na Europa, você pode fazer no Japão, na China. Vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é o fundamento de mercado. Porque nós não estamos olhando lá depois, lá para frente, os efeitos que isso causa. Nós estamos olhando para a causa.
Inclusive isso, eu vou dar uma aula específica no segundo dia da Semana Batendo Mercado, que é a imersão que a gente vai fazer daqui 2 semanas, dia 13, 14 e 15 de agosto. Quem quiser, inclusive, o link está no topo do chat, só se inscrever aí, gratuito o evento. Eu vou falar na segunda aula sobre essa questão das leis fundamentais de mercado. Uma delas é causa e efeito. O mercado, o varejo, né, principalmente o varejo da análise técnica, da análise gráfica convencional, ele olha para o efeito. Nós estamos analisando a causa. Vocês estão aprendendo a analisar a causa da coisa. E quando você está analisando a causa, você está antecipado de todo o movimento de mercado. Você entra melhor, você consegue sair melhor, seu risco é menor, seu ganho é maior, tudo conflui, tudo coopera para o bem. Tá? Então, assim, queria parabenizar a cada um de vocês aí dentro da academia que estão fazendo um estrago, literalmente, cara. Esse mês, gente que nunca tinha saído, ó, o que eu falei para vocês quando eu fiz a primeira live da nova estrutura da Academia Alta Renda? O que eu falei para vocês? Que eu ia atrás dos 44%, que na verdade diminuiu já, são 41%, agora já são 41% só. Que eu ia atrás desses 41% que ainda não estavam tendo resultado, o que já é um número bastante expressivo de gente que está tendo. 56%, rapaz, é recorde mundial no negócio. Esse mês, um monte de gente que nunca tinha saído positivo no mês começou a me mandar mensagem e começou a mandar mensagem lá no grupo falando: cara, fechei o mês positivo, fechei o mês positivo, fechei o mês positivo. Verdade ou mentira, pessoal? Vocês estão vendo isso acontecer lá dentro. Mesmo aqueles que não estavam tendo resultado, começaram a ter resultado agora. A gente falou que ia atrás desses caras. E a gente vai atrás deles. Tá? Então, assim, eu queria muito parabenizar a todos. Tá bom? Muito parabenizar a todos. Gente passando em mesa proprietária. Pessoal, quem aí tá... Como é que foi o resultado de vocês hoje? Conta aí pra mim, só pra gente começar. Olha lá, fiz 40 pontos no dólar. Sala com Danilão e Brunão. 40 pontos no dólar. Tem base. Enquanto os caras ficam girando aí pra fazer 3, o cara faz 40 pontos no dólar, maluco. Então, assim, quanto vocês fizeram aí, pessoal? Como é que foi o resultado de hoje? Vamos lá, bota aí todo mundo que é aluno que tá no chat aí. Bota o resultado no chat aí. Qual foi o resultado de hoje? Bota aí que eu vou fazer um negócio que a gente faz lá dentro do grupo pro pessoal que não é aluno começar a entender como é que a gente funciona. Bota aí. Vai dando uma olhada aí, pessoal. Dá uma olhada. E não é resultado pequenininho não, cara. Olha lá, 500, 1.200, 5.000, 2.000, 250 dólares, 140 dólares, 200 dólares, 340 dólares, 35 mil dólares no total das mesas. Rapaz, 35 mil dólares no mês no total das mesas. Faz a conta aí, 35 mil dólares. Olha aí, cara. Pessoal, eu queria que vocês escrevessem no chat aí pra mim, principalmente pra quem não é aluno entender o que tá acontecendo. Escrevam assim, ó: eu sou foda, eu mereço. Escreva aí: eu sou foda, eu mereço. Olha lá, ó. Sou de economia em 3 anos de curso, socioeconomias, nunca aprendi tanto quanto essas 5 aulas. Um grande abraço. Valeu, Claudião. Cara, hoje você vai pirar então. Coloca aí: eu sou foda, eu mereço. Pessoal, por que a gente está falando isso? Por que eu estou fazendo esse exercício? Isso é uma brincadeira interna, mas na verdade é uma brincadeira com um tom muito sério. É uma coisa muito séria com um tom de brincadeira. Por quê? Isso aí é um jeito de viciar as pessoas em sucesso. Na terceira aula da semana da Batendo Mercado, da imersão, eu vou falar sobre isso também. Que a gente vai fazer uma aula comportamental lá. E eu vou explicar para vocês mais ou menos um pouquinho, quem estiver lá, como é que a mente das pessoas funciona. Ou seja, lá dentro dos grupos, o que a gente faz é ir minimizando
os problemas e maximizando os benefícios. Então a gente vai dando mais ênfase no sucesso. E isso tem mecanismos para fazer, tá? Com esses mecanismos para fazer, a gente começa a viciar as pessoas em sucesso e viciar as pessoas em resultado. Daí a pouco a mente delas fica focada em buscar aquele padrão. Eu não vou adiantar, porque eu vou falar mais disso lá na terceira aula da semana, Batendo o Mercado. Quem quiser, o link está aí mais uma vez, é só participar que você vai ver eu falando lá. Mas a gente faz isso constantemente lá. Ou seja, a gente fica dando reforço, bum, 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 o tempo todo no sucesso, ignorando os pequenos tropeços e os pequenos fracassos. Por quê? Porque eu quero prime your brain, eu quero direcionar a sua mente. Direcionar a sua mente para focar naquilo que eu quero que ela busque como padrão. E aí eu vou falar disso lá na semana Batendo o Mercado. Tá, pessoal? Quem não é aluno e tá aí no chat, por favor, levanta a mãozinha aí. Quem não é aluno ainda. Felipe, posso usar o BMS no meu TCC de faculdade? Tá liberado, mano. Pode usar. Se você precisar de alguma ajuda, me procura que eu tô à disposição, tá? Quando é pra gente spread the word, eu tô sempre à disposição, tá bom? Pessoal, a vocês que não são alunos, não se espantem com essas palavras, eu sou foda, eu mereço, porque isso, eu tenho formação na área para falar e vou falar disso lá na terceira aula da semana Batendo o Mercado. Isso são técnicas de programação neurolinguística, hipnose ericksoniana e técnicas de aprendizagem acelerada que a gente vai usando para acelerar o processo de resultado, para acelerar a dinâmica do processamento da mente para aprender e ter resultados nas coisas que vai fazendo. Isso aí funciona para qualquer coisa, não só para o mercado, tá? Então, assim, não se espantem com essas coisas, são brincadeiras internas, mas são brincadeiras muito sérias e eu vou explicar para vocês em detalhes na terceira aula da semana Batendo o Mercado. Tá? Então, vamos encerrar o assunto aqui para a gente começar a aula. 13, 14 e 15 de agosto, semana Batendo o Mercado, 3 séries, 3 lives ao vivaço, gratuitas para você participar, que é justamente o processo final de seleção para a nova abertura de turma que a gente vai ter daqui a uns dias. Tá? Então, se você quiser, você não tem que pagar nada pela semana Batendo o Mercado, é gratuito, você vai ter conteúdo lá, você vai explodir sua cabecinha, mas as turmas e abertura de turmas e tal, só depois. Então, não se preocupa com isso, vá na semana Batendo o Mercado para você entender como é que a gente olha para o mercado. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Pessoal, eu já vou começar, então... Quem não me conhece ainda, sou Felipe Amorim, sou sócio fundador da Academia Alta Renda, e a Academia Alta Renda é uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você uma visão um pouco mais institucional do mercado, mais profissional do mercado, para que você realmente consiga acelerar o processo dos seus resultados, das suas conquistas aí através do mercado financeiro, para gerar renda e construir riqueza utilizando os instrumentos e esse oceano de oportunidades que é o mercado financeiro. Seja bem-vindo, é uma honra ter cada um de vocês aqui. Cara, seguinte, eu já vou compartilhar a tela, nem vou demorar, tá? Já vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o seguinte. Presta atenção aí, pessoal. Dá uma olhada no que rolou. Ó, vamos fazer uma conferência aqui agora, tá? Vocês vão me ajudando, porque vocês viram o que está acontecendo. Já começa a anotar esse negócio que já é aula, tá? Já tô passando o conteúdo. Dê o seu like, ó, só tem 88 likes, tem quase 900, quase 1000 pessoas assistindo, dê o seu like aí e recomenda essa live e vamos trazer mais pessoas para cá para escutar isso. Joga nesses grupos de trade, de mercado, todos seus aí, chama isso tudo para cá. Olha só, todas as vezes que a gente falou nessas aulas aqui da quinta-feira, eu fui dizendo o seguinte, vamos recapitular rapidinho para eu mostrar a tela para vocês e mostrar o que aconteceu no preço, no mercado, tá? O Fed ele tem um balanço de risco para fazer. Ele tem duas dinâmicas e um instrumento para tomar conta. E ele tem que equilibrar essas duas forças. Quais são essas duas forças? Emprego, ou nível pleno de emprego, ou hiato de emprego, e inflação.
E o instrumento mais poderoso que o Fed usa para fazer isso, que o Fed, ou o Banco Central, vou falar de Banco Central, que o Banco Central usa para fazer isso é o quê? Taxa de juros. Isso, pessoal, é o que a gente chama de política monetária. A política monetária é feita, tá, pelo Banco Central. Ela é instituída, pensada, programada, realizada e colocada em prática pelo Banco Central. E por alguns outros órgãos internos, o Copom, por exemplo, ou o FONC nos Estados Unidos, tá? Que determinam algumas outras coisas. Falando a grosso modo. Quando eu preciso equilibrar essas duas forças, o juro entra aí para dar esse balanço de risco. Para dar esse equilíbrio nessas duas forças. Para quê? Para eu continuar tendo uma economia pujante, crescente, mas que não gere inflação e que eu tenha o mínimo de desemprego possível, que não é zero, e eu já expliquei para vocês por quê. Se vocês não estavam aqui na primeira aula, tem que voltar para assistir desde a primeira que vocês vão entender o processo. Tá? Agora, presta atenção numa coisa aqui. Além disso, existem outras coisas, além da taxa de juros, que são instrumentos de regulação de crescimento, emprego, inflação, estimulando e restringindo a economia. Então, na verdade, uma economia ela tem 3 mecanismos para suavizar o que a gente chama de ciclo, né? Enfim, o juro é um instrumento e é um dos mecanismos mais importantes. Mas aí, falando num ambiente geral, nós temos outras duas coisas. Então a gente tem, para trabalhar esse balanço de risco com o juro, a gente tem a política monetária, mas a gente também tem política fiscal, que aí é o executivo que faz, né? E a gente tem a política cambial, que no Brasil, inclusive, é bastante importante para equilibrar essas forças e impacta bastante nessas variáveis todas, inclusive inflação e tudo mais. E a gente está vendo agora, né? O dólar hoje, dólar futuro no Brasil hoje, o câmbio bateu 5,70 e tanto. Né? O Banco Central vai ter que começar a intervir. Acima de 5,80, o Banco Central tem que entrar no jogo, porque o dólar começa a perder paridade, o câmbio começa a perder paridade, o real. Tá? O dólar não, o real começa a perder paridade. Enfim, cenas para o próximo capítulo, mas olha lá. Só que, antes da gente avançar para esses 3 termos, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pessoal, dá uma olhada na tela aí. E vão me ajudando no chat aí, tá? Vão comentando no chat sobre isso. Dá uma olhada aqui, pessoal. Dia 30, na terça-feira, saíram dados importantes. Dados de confiança do consumidor, que saiu acima da expectativa. Tá aqui, ó. Né? Saiu dados também de JOLTS, que são as vagas de emprego. A grosso modo falando. Que também saiu acima da expectativa. Certo? Pessoal, lembra que a gente comentou em algumas aulas o seguinte. Todas as vezes não, vou direto ao ponto. Agora, nesse momento, o que está acontecendo? Nós temos o gap de emprego que estava acima do pleno, ele está voltando para o pleno, ele já está recuando, ou seja, está desacelerando, esfriando o mercado de trabalho. A gente tem uma inflação teimando ali, né? Ela foi resistente esse mês no relativo, mas ela está voltando também muito próximo da meta, já está em 2,5, 2,6, a meta é 2, ela já baixou muito. Mas a gente ainda tem uma taxa de juro alta que o Banco Central não foi preciso mexer. Por quê? Porque as variáveis que estavam impactando essas forças não eram relativas, não eram de impacto do Banco Central, o Banco Central não consegue interferir. E segundo, eu falei o seguinte, o Banco Central não vai interferir enquanto essas forças estiverem recuando ao seu normal de maneira natural, sem o Banco Central ter que intervir, principalmente abaixando a taxa de juros muito rápido, ou de maneira muito rápida ou muito intensa, porque corre o risco dele dar um spike na inflação de novo. Quantas vezes eu falei isso nessas últimas 4 ou 5 aulas? Lembram disso? Pois é. Cara, se a confiança do consumidor está mais alta, as vagas de emprego estão aumentando,
Isso implica em quê? Em dizer o quê? Aquele hiato ali que já passou do pleno, que já não é mais hiato, né? A taxa de empregabilidade ali que já passou do pleno, já está em nível inflacionário. Se ela volta a fazer essa curva para cima, cara, alguma coisa está errada. Se ela volta a fazer essa curva para cima, alguma coisa está errada. O Banco Central vai tirar o pé. Por quê? E aí, qual o comunicado que dá? Qual a mensagem que manda? A mensagem que manda é: nada de redução de juros agora. O ambiente já é inflacionário. Se ele se mantém, se ele persiste no inflacionário, se eu derrubo a taxa de juros, eu empurro a inflação mais para cima ainda. Lembra que eu falei da questão da taxa de juros, que ela baixa, estimula a economia? E aí eu falei, o Banco Central vai mais devagar ou ele nem vai reduzir. Pessoal, aí eu pergunto para vocês, os dados que saíram, em teoria, são dados bons, não são para a economia? Sim ou não, pessoal? São dados bons, não são? Show. Olha o que acontece no mercado. Isso aqui é a abertura do mercado no dia 30. Mercado dá uma puxadinha para alta, faz um metagame, que a gente falou, lembra do metagame? Lembra quem é aluno? Ó? Faz o metagame. Cara, quase 100 pontos. De uma vez, sem parar. Lembra? Show de bola? Tenta recuperar ainda no final do dia, ainda dá essa porrada no final do dia. Quem é aluno e pegou isso aí? Olha o Ezequiel aí, ó. Olha o Túlio falando. Isso é lindo de entender. Olha lá, peguei 30 pontos. Quem mais pegou essa quedona aí? Eu. Peguei no dólar. Viu, pessoal? Peguei. Ó, mãozinha. Eu. Boa noite. Eu peguei. Joe. Do entendimento disso aqui, ó. Nossa, Felipe, mas esses dados para operar day trade? É, meu querido. Isso aqui é importantíssimo se você quiser se dar bem na especulação de curto prazo, no day trade. Day trade não só opera olhando o gráfico, que é padrão de candle, não. Tá? Vamos continuar aqui. Aí, passou, saíram hoje os dados. Aí vem hoje, ó. Não, aliás, ontem, quarta-feira. Quarta-feira, tiveram dados do PMI, tiveram dados de petróleo, teve o ADP, que já é uma prévia do payroll, que veio abaixo do esperado, esfriando, e teve a decisão de taxa de juros que já estava precificada, que todo mundo já sabia que o Fed ia manter e manteve, tá tudo certo. Só que na conferência, o Powell deu um dado muito importante. Depois da conferência, ele falou o que ele sempre fala, dos mandatos e tudo mais. Nas perguntas e respostas, eu até gravei um slide sobre isso. Teve uma hora que ele falou assim, um cara perguntou para ele e ele respondeu assim, a gente vai observar vários dados. Qualquer coisa que saia do esperado entre essa desaceleração do mercado de trabalho e esse retorno da inflação, nós não vamos mexer na taxa. Então, a perspectiva é que haja uma redução em setembro, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Porque se alguma coisa fugir do nosso controle nesse intervalo até setembro, que é a próxima decisão, nada feito. Nada feito. O mercado inteiro veio dar essa notícia, ó. As ações americanas, o mercado americano cai preocupados com a economia a despeito do otimismo para o corte de taxas. Como assim? Otimismo de corte de taxa é bolsa para cima.
Não, vai cortar a taxa, mas a bolsa vai cair. Vocês estão malucos? Olha o tipo do analista, cara. Olha o tipo de análise. Isso aqui é no Invest, bicho. Você é analista profissional de mercado. Bom, eles dizem que são profissionais. Né? Tá? E aí, tá, passou, o mercado subiu, subiu na madrugada, nessa expectativa, ficou bastante consolidado ao longo do dia, tá? E aí, meu querido, a gente vem para hoje. Aí hoje, nada mais, nada menos, a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego que vieram acima do esperado. Vieram acima do esperado. Né? Bom sinal de que aquele gap, aquela taxa de empregabilidade que está acima do pleno, vai voltar mais. Certo? Mas o problema está nas entrelinhas. Não sei se vocês viram. Saiu isso aqui, ó. Os pedidos da indústria menores e o ISM Manufacturing Prices. Saiu acima do esperado. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um sinal de que o preço para a indústria está alto, está mais alto do que o esperado. Ou seja, há uma inflação implícita que a indústria não está repassando. Então, isso pode ser um efeito de segunda ordem. Lembra que eu falei na aula passada o efeito de segunda ordem? Pode vir lá na frente esse spike de inflação como efeito de segunda ordem e a indústria repassar isso para o final. E a gente vê isso lá na frente e o mercado mergulhar numa crise. Não, mas aí vai cortar juro, vai cortar juro, vai cortar juro. O mercado fez um metagame. Dá uma olhada nisso aqui, bicho. Dá uma olhada nisso aqui. Pessoal, quem viu esse metagame aí pegou essa queda inteira hoje nas salas? Quem viu? Isso indica, pessoal. O que vocês fizeram com essa queda nas salas hoje? Isso aqui puxou o mercado, puxou os mercados mundiais juntos, com a expectativa. Inclusive com a decisão no Brasil, do Banco Central do Brasil, de não reduzir a taxa de juros, com o risco de um spike de inflação também, apesar da pressão do governo, em função de um desajuste fiscal, e o governo pressionando para o Banco Central baixar a taxa de juros. Ao absurdo do presidente falar hoje, vou falar ontem o seguinte, o Banco Central tem que baixar a taxa de juros para a gente conseguir controlar a inflação. Como é que é? Abaixar a taxa de juros para controlar a inflação? Não, é o contrário, presidente. É o contrário, cara. Vocês estão vendo o nível de informação do mercado? Vocês estão conseguindo entender o nível do mercado? Cara, desabou. Por quê? Porque isso dá a entender, pessoal, que apesar do PIB, né? E teve mais. A projeção de PIB do Fed, 2,5. Amanhã, meu querido, amanhã tem payroll, tá? Ó, amanhã tem média salarial e payroll. Ficar atento com isso. Beleza? Pessoal, o que dá a entender? E a gente já vai voltar para mais uma informação. O que dá a entender isso? O Banco Central, falando desse caso no Fed especificamente, o Banco Central, os dados que estão saindo estão mostrando que a gente tem uma situação que, independente do que aconteça, eu vou mostrar para vocês na tela agora, independente do que aconteça, o Banco Central não pode fazer um corte de juros muito frequente ou muito profundo. Se fizer, serão poucos e serão fracos. Isso está escrito. Se tiver em setembro, é de 0,25, vocês vão ver, se tiver, única e exclusivamente
para mandar uma mensagenzinha do mercado que a gente está de olho. Vocês não precisam ficar desesperados. Quem já conseguiu, depois dessas aulas, quem já conseguiu analisar isso desse jeito? Levanta a mão aí. Pessoal, deixa eu mostrar uma última coisa para vocês. Tanto é verdade. Ah, e outra coisa. Não só analisar isso desse jeito, mas quem conseguiu analisar isso desse jeito e já falar, cara, se esse dado sair assim, o preço vai reagir daquele jeito. Por quê? Porque o mercado está esperando. O mercado precisa de um ambiente de risk on. Risk on é o quê? É renda fixa pagando pouco, a grosso modo. É renda fixa pagando pouco para o cara migrar, fazer um rotation, para o cara migrar para o risco, para o cara migrar para a renda variável. Senão o cara não migra. Tanto é que o juro longo, e a gente vai falar disso hoje nessa aula, o juro longo, pum, spikeou hoje. A taxa longa subiu hoje, a curva subiu, a curva spikeou hoje, no final do dia. A curva longa projeta o futuro. Ela explica o futuro. Cara, há um risco iminente no futuro. A curva. Quem já conseguiu olhar isso aí e ver os preços falando, cara, se fizer isso, vai reagir desse jeito. Cara, é simples assim. É simples assim. Nossa, Felipe, mas você reduziu o mercado, reduziu o mercado isso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui, quem tá te falando assim, pessoal, pega isso aqui, combina essas 3, 4 informações aqui e use isso aqui para operar o seu day trade lá, porque isso aqui, quem está ensinando para você é o Banco Central, não é o Felipe, não. Não sou eu que estou falando isso não, gente. Quem está ensinando isso para vocês é o Banco Central. Tudo que eu estou falando para vocês tem escrito no site do Banco Central. Olha lá, DIs explodiram para cima hoje, óbvio. Principalmente os mais longos, Gonçalves. Agora olha só para você ver aqui. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Presta atenção. Tanto é verdade o que eu estou falando. Galera, quem lembra como tá? Isso aqui é o Fed Watch, tá? É uma expectativa de cortes que eles medem na Bolsa de Chicago para os cortes do Federal Reserve, para os cortes de taxa de juros, tá? Quem lembra que na segunda-feira, isso aqui, aliás, na semana passada, isso aqui estava 90 e tanto. No dia que a gente fez a aula, estava 87. Ontem, antes da fala do Paulo, eu estava 93, que eu tirei o print aqui. Olha como é que o mercado fechou hoje. 78% já. 97, 93, 87, 78. Daqui a pouco, se continuar com esses mesmos dados, vai abrir uma janelinha aqui, ó, entre 525 e 550, que é da manutenção. E o Powell falou isso ontem. Se qualquer coisa sair da expectativa, não contem com a nossa obrigação de fazer nada. Olha lá, Felipe, tu percebeu que tá todo mundo metendo pau em dividendos agora? Pois é, cara. Sabe qual que é o problema, Samuel? É porque, como diz o mercado, no mercado financeiro, quando a água abaixa, é que a gente vê quem está nadando pelado. Quando o mercado está subindo só de alta, de alta, de alta, todo mundo é trader, cara. Todo mundo é investidor. A gente tem que ver quem é investidor quando a água baixa. Em Wall Street tem um ditado que fala assim, é muito fácil sorrir com todos os dentes na boca. O difícil é sorrir quando os dentes começam a cair. Entendeu? Não é tão fácil assim. E eu falei disso da parte de finanças comportamentais, sobre essa coisa de segurar drawdowns muito grandes por muito tempo. Emocionalmente, 97% das pessoas não dão conta de fazer isso. Isso é finanças comportamentais, gente. Quem está falando isso é o Nobel de Economia, não sou eu não. Não é o carinha da internet que tem 200 mil seguidores, não. É o Nobel de Economia. Tá? Vamos continuar. Pessoal,
última informação para vocês. E aí, a gente vem para isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, daqui a pouco vamos ver o que é que acontece, né? Então isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já viu. Rapá, olha onde é que a gente está agora. Dá uma olhada nisso aí. Lembra daquele gráfico que a gente mostrou, ajudou a construir desde o início? Olha onde é que ainda está a taxa de empregabilidade, acima do pleno. Olha a inflação voltando para a meta. Olha a taxa de juro sendo mantida. Isso aqui ainda tem que voltar para cá. Isso aqui tem que voltar para a meta. Isso tem que passar para baixo da meta. Isso voltar para abrir um gap para essa taxa aqui ser mexida. Eu vou falar uma coisa para vocês. E a gente vai passar para a próxima fase da aula. E eu vou deixar isso registrado para a gente falar quando acontecer daqui a alguns meses, tá? O que vai ser preciso para o Fed abaixar essa taxa de juros aqui? Olhando para esse gráfico, o que você acha que é preciso para o Fed mexer na taxa de juros? De maneira intensa mesmo. Vamos lá. O que vocês acham? Vocês já dão conta de responder isso aí, cara. É preciso que haja uma... Aí, Ezequiel, é preciso que haja uma recessão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é a taxa de empregabilidade, ela vem fechando o gap, ó, azulzinha, ela vem fechando o gap. Quando ela começa a chegar perto do pleno aqui, ó, dá uma olhada, ó. A verdinha que a inflação já começa a subir, a taxa de juro básica já começa a subir e vai subindo. Passou do pleno, ó. Ó como é que ela spika. Ó como é que ela estipa, né? Pum. Ó. Pessoal, o que é preciso para essa taxa de juro cair? O que é essa linhazinha cinza aqui? Toda vez que o Fed passa da conta, toda vez que o Banco Central passa da conta, ele empurra a economia numa crise, numa recessão. Isso aqui está parecido com isso aqui, gente? Sim ou não? Nós teremos uma recessão cíclica daqui a alguns meses? Sim ou não? Porque o único jeito do Fed fazer um corte mais intenso e voltar isso aí para 2, 2,5, como era a taxa de juro básica lá atrás, para a meta do juro básico, que é 2% que eles querem, o único modo é empurrar a economia numa recessão. Vocês estão entendendo como é que vocês estão... Vocês estão vendo que vocês conseguem ver mercado muito melhor do que a maioria desses analistas da Faria Lima aí? Esses analistas. Estão conseguindo ver isso agora? Vocês estão olhando para o futuro, cara. Porque olhar para o passado é fácil demais, mas tem que olhar para o futuro. Olha, o Osmel Macedo falando, ó, já tem empresa gringa falando em demissão em massa. Tchanã! Está acontecendo. Vocês estão participando da visão do Fed, cara. Da visão do Banco Central Americano. Vocês estão enxergando o mercado agora do ponto de vista de um institucional. Agora sim. Exato, Wilson. Isso é o ciclo de... Isso aqui é o estudo... Isso aqui é a base do estudo de ciclos de mercado do Howard Marks. A base de tudo. Isso é a origem de tudo. Isso aqui é a chave da Matrix. Isso tudo aqui que vocês estão vendo, pessoal, é a chave da Matrix. Se vocês entenderem como combinar essas forças, vocês operam qualquer coisa e dá resultado em qualquer coisa. É simples assim, cara. E você vê que não é uma coisa mirabolante, é uma coisa simples que está escrita no site do Banco Central, que tem duas dinâmicas em um instrumento. Qual a dificuldade disso, cara? Beleza? Pessoal,
Vocês entenderam isso até agora? Posso passar para a segunda parte? Beleza? Show. Vamos lá. Então, agora eu vou passar para a segunda parte aqui. A segunda parte é mais rápida, tá, pessoal? Vou botar aqui para vocês verem. Ó, eu vou passar rápido um conceito, tá? Dessas outras forças que são importantes, que vocês vão ver acontecer também, e elas vão ser determinantes para vocês determinarem o preço nos próximos dias. Isso aí para o seu especulação de curto prazo, para o swing de médio prazo, para os seus investimentos de longo prazo, não interessa. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Falamos agora o seguinte. O alinhamento das três políticas, monetária, fiscal e cambial, ela, em teoria, esse alinhamento garante que quando vem uma crise, isso vira um estímulo monetário, um estímulo fiscal. Se eles estão na mesma direção, isso gera um impacto mais substancial, mais forte, mais rápido. Tá? Isso é mais eficaz. Porque não dá para ficar usando, eu vou explicar cada uma delas, tá, pessoal? Não dá para ficar usando o mesmo mecanismo para atingir duas áreas ao mesmo tempo. Existe um mecanismo correto para atingir cada fato correto na área correta. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente dá o exemplo do Covid, o que aconteceu? Cortar juro só, vocês viram lá no gráfico, não foi suficiente. Por quê? Porque as pessoas elas perderam a mobilidade, elas foram para casa. Então foi preciso de uma política fiscal entrar, imprimir dinheiro, né? Ou seja, aumentar a base monetária, dar um pacote de estímulo econômico, o maior pacote de estímulo econômico da história do planeta, para fazer o dinheiro chegar direto na ponta final do consumidor, chegar na mão, cheque na mão. Isso é ser um mecanismo para cada área. Não adiantava só cortar juro. Por quê? Porque as pessoas estavam trancadas em casa, não tinha ninguém consumindo nada. Você pode cortar juro quanto for. As indústrias fechadas, as empresas fechadas e as pessoas trancadas em casa, você reduz juro para quê? Tá vendo? O contingente não está sob o comando do Banco Central. Ela não está sob influência, sob interferência do Banco Central. O que é? Entra uma política fiscal na jogada, mandou imprimir dinheiro. E aí, obviamente, isso passou da conta, porque o que se esperava não era o que aconteceu, né? As pessoas realmente não estavam tão precisadas de dinheiro assim. E aí, você teve o maior aumento de base monetária da história, gerando um problema que gerou. Tá? Mas houve uma recuperação imediata também. Vocês lembram disso? Principalmente das bolsas, Bitcoin. Por quê? Por que teve aquela explosão do Bitcoin? Porque o cara sobrou dinheiro, o cara não tá sufocado, um monte de gente foi especular em Bitcoin, trancado em casa, o cara foi pro computador aprender a viver de casa. Mas essa conta vai chegar. A relação dívida-PIB, eu vou explicar daqui a pouco. A dívida dos países em si, a dívida nacional americana, por exemplo, chegou na casa dos 30 trilhões de dólares. Essa conta vai chegar. Os Estados Unidos, ao longo do tempo, pessoal, ele foi se tornando essa máquina de responder essas variações de ciclos da economia. E eles estão respondendo cada vez mais rápidos e cada vez maior. Tá? Quando a gente fala isso, nós estamos falando de vários mecanismos. E aí eu vou começar a falar da política monetária. Tomem nota disso aí que é importante. Tá? Até agora, a gente já falou da política monetária. Né? Eu vou dar um repasso da política monetária e vou falar das outras duas políticas bem rápido, para a gente voltar. Eu quero mostrar dois gráficos importantes para vocês verem o que está acontecendo no Brasil agora. Falamos muito dos Estados Unidos, agora vamos olhar para o Brasil também. Então a taxa de juros é um dos instrumentos da política monetária, vocês já sabem, é o mais importante. O objetivo é sempre máximo emprego, pleno, não acima do pleno. Mas a estabilidade de preço, ou seja, não gerar inflação, e isso mantém, essas duas forças equilibradas, mantém a taxa de juros de maneira moderada no longo prazo. Então por isso que a gente chama que é um mandato duplo, são 4 instrumentos, tá? Eu já falei 3 para vocês. Então a gente tem emprego, taxa de emprego, inflação, juros, tá? E esse juro,
Agora, presta atenção numa coisa importante aqui. Esse juro, ele é estabelecido através de uma coisa chamada de Open Market Operations, operações no mercado aberto. O que é isso? Os bancos emprestam dinheiro uns aos outros no mercado que a gente chama de interbancário. Entre os bancos, eles se emprestam dinheiro. E eles lastreiam esse empréstimo, ou seja, eles dão garantias desse empréstimo em títulos públicos de curto prazo. E isso é remunerado, né? E isso remunera a taxa de juros definida pelo Fed. Tá? Exatamente, Pablo. No Brasil é o chamado CDI ou DI. É exatamente isso que vocês veem. Tá vendo como o conceito fica mais simples? Né? Ou seja, aquela negociação feita entre os bancos para emprestar dinheiro uns para os outros, por isso que são eles que definem as taxas longas. Por isso que é o mercado que define a taxa longa. Tá? Porque eles negociam entre eles. Eles pegam o parâmetro da taxa curta, que é definida pelo Banco Central, e entre eles, pela disponibilidade, pela oferta e demanda ali da negociação, projetam a taxa longa pelo empréstimo que fazem aí dos seus DIs. Então, o Fed define a taxa curta, tá? E os bancos, todos os dias ali, fazem essa negociação. Ou seja, fazem operações de day trading. As operações feitas são operações de day trade. Tá bom, pessoal? Não, mas os institucional não opera day trade. 90% das operações bancárias são operações de day trade. A formação do DI, do CDI, é uma operação de day trade. Ela é feita todo dia. Aí, à medida que o Fed, que o Banco Central, transmite isso para o mercado, né? Ou seja, a decisão ela fica baseada ali no preço de mercado. Então, e aí, no fim das contas, quem controla tudo continua sendo os bancos. Tá? Quem controla tudo continua sendo os bancos. Tudo isso acontece usando o mercado de títulos, chamado de Open Market, no mundo inteiro. Atenção, quando o Fed compra títulos, ele está colocando dinheiro no mercado interbancário. Então, quando o Fed depois de 2008, com a crise de 2008, o Fed abriu mais um instrumento, né? Além da taxa de juros, ele começou a fazer uma coisa chamada de quantitative easing. O que é isso? É jogar dinheiro na economia, é interferir para o controle de oferta e demanda da moeda na economia. Como é que ele faz isso? Tem 3 mecanismos. Quando o Fed compra os títulos, ele compra os títulos, segura aquilo, tá? E solta dinheiro na economia. Quando ele vende os títulos, ele tira o dinheiro da economia. E isso, ele está trabalhando ali para aumentar ou diminuir o que a gente chama de liquidez de mercado. Certo, pessoal? Entenderam agora quando ficam falando aí, o Fed está diminuindo a liquidez, o Fed está enxugando a liquidez, tudo isso aí é ele comprando e vendendo de títulos. Isso é assim que é feito o controle da taxa de juro do longo prazo pelos bancos. É assim que é calculada essa taxa. Nessa negociação, aumentando ou diminuindo a liquidez, nessa compra ou venda de títulos pelo quantitative easing e o quantitative tightening, aumentando ou enxugando a liquidez no mercado no overnight, ou seja, dia a dia no day trade ali, é feito o controle da taxa de juro para o longo prazo. Entenderam o mecanismo agora, pessoal? Beleza? Então, assim, ele abriu esse mecanismo a partir de 2008, esse chamado de quantitative easing. Então, vamos lá, para finalizar essa parte. O Fed determina a taxa de juro curta, ele influencia na taxa de juro longa acima de 2 anos, mas é o mercado que determina a taxa de juro longa. Isso aí vocês entenderam, certo? Então tá.
Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. Nos Estados Unidos, enfim, não. Eu vou deixar isso aqui para o final. Até agora vocês entenderam isso aí? Então tá. Entenderam como é que é formada essa taxa curta, longa, tal? Tá. Isso impacta, na hora que vocês estão recebendo as notícias, isso impacta na precificação diretamente, porque o preço reage imediatamente a tudo isso. Imediatamente a tudo isso. Anota esse negócio aí. O preço é a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mercado. Qualquer coisa disso aqui que acontecer, o preço reage imediatamente. Depois chega a notícia, depois chegam os cálculos, depois chegam os múltiplos fundamentalistas, depois chega o fluxo de caixa descontado, depois chega o resultado da empresa. O resultado da empresa vai chegar daqui 3 meses depois que essa merda toda acontece. Os caras estão sempre atrasados. Meses, semanas, meses. Agora, se você aprender a entender as dinâmicas, combinar essas dinâmicas e entender como é que elas reagem ao preço, você está olhando a causa. E aí você está entrando quando ninguém mais... Você está entrando no mercado quando o institucional está entrando. Que é no início das coisas. Você está entrando pela causa e não pelo efeito. Beleza, pessoal? Show de bola? Então tá bom. Então vamos tocar adiante. Nos Estados Unidos não tem muito essas questões, não tem muito prêmio no crédito, ou seja, não tem muito essas taxas muito altas igual no Brasil e tal, porque tem um risco de crédito muito baixo, ou seja, um risco de crédito do país muito baixo, pela segurança institucional, pela segurança da economia e tudo mais. E aí em 2008, a partir daí o Fed começa a fazer essas alterações baseadas no quantitative easing também. Mas enfim... deixa eu ver aqui. Sim. Na compra imediata. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Tá. Além disso, vamos continuar aqui então. Além disso, existe uma outra coisa chamada de compulsório. O compulsório, pessoal, é um depósito em conta corrente que é retido pelo Banco Central. Como assim? Quando um qualquer banco vai lá, para ele emprestar um dinheiro, ele tem que deixar uma parte disso como garantia no Banco Central. Então, por exemplo, hoje o cheque compulsório que o Banco Central pede é 10%. Então, para cada 100 que ele vai emprestar, ele tem que deixar 10 como garantia no Banco Central. Mas para esses 10, ele alavanca para emprestar 90. E aí ele vai fazer isso usando vários mecanismos, tá? Isso aí, pessoal, o compulsório é mais um instrumento que regula a capacidade dos bancos de emprestar dinheiro por causa do compulsório. Se o Banco Central vê que o risco é alto, por exemplo, lembra quando teve esse risco de banco aqui, de quebrar banco nos Estados Unidos e tudo mais? O Banco Central aumentou o compulsório. Por quê? Quanto menor o compulsório, mais sobra dinheiro para o banco emprestar. Ou seja, ele está mais alavancado para o estímulo. Quanto maior o compulsório, menos dinheiro para ele emprestar. Tá? Então ele está menos alavancado. Só 10%, Pablo. Por isso, cara, que 90% do dinheiro do mundo não existe, é virtual. Entendeu? E aí, ele pega esses 90 e para cada 10 desses 90, ele faz mais 10. Olha só. Tá? Para cada 10, ele faz mais 10. Por isso que, se todo mundo for de uma vez pedir o dinheiro de volta para o banco quebra. Porque ele não tem liquidez. Por isso que quando você vai fazer uma remessa muito grande no banco, um saque muito grande no banco, você tem que fazer uma programação, 2, 3 dias para ele te entregar, porque ele não tem, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro não existe. 90% do dinheiro do mundo é virtual. Só 10% verdadeiramente existe. Como é que os bancos ganham dinheiro? O banco ganha dinheiro vendendo taxa. Não, é porque o banco faz o financiamento da casa. A casa foi uma ideia plantada pelo banco para te emprestar o dinheiro. O banco não gosta de casa, o banco gosta de taxa de juro. Agora, se você não tiver o que comprar, deixa eu dar um hack para vocês aqui, pessoal. O sonho da casa própria foi implantado no pós-guerra, na década de 50, nos Estados Unidos,
quando as pessoas estavam voltando no pós-guerra, o país estava desolado e a economia estava começando a voltar a empregar e começando a voltar a botar dinheiro no bolso das pessoas. Os bancos precisavam emprestar dinheiro, tinha muito dinheiro para os bancos emprestarem. Os bancos pensaram, como é que a gente vai fazer para emprestar esse dinheiro se ninguém está querendo comprar nada? Para a pessoa pegar um dinheiro, aquele papel, o papel em si não vale nada. Aliás, o papel ele é sempre deficitário, porque para cada nota de $1 que eu produzo, eu custa 1,20. Então o mecanismo ele é sempre deficitário. O que eu preciso fazer para esse cara querer pegar esse dinheiro de mim? Eu preciso criar um produto para ele. Pronto. Criou a ilusão da casa própria. Agora o sonho de todo mundo, do sonho americano, depois aí o sonho do brasileiro é a casa própria, porque você tem que ter sua casa própria, porque é segurança, não sei o quê, garantia da sua família, blá, 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 blá. Ah, então tá, me empresta o dinheiro. Tá aí. Com um jurinho baixinho. Aquele carnezinho que todo mundo adora. Essa é a economia que a gente vive. Pois é. Tem faculdade de economia que não explica isso, né? Pois é, Bruno. Então, esse é o mecanismo, tá? Do compulsório. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, o compulsório no Covid foi a zero. Foi a zero. Tá? A última coisa da política monetária, para a gente passar adiante e já ir encerrando, é o seguinte. Tem duas coisas que o Banco Central faz. Ele toma uma decisão ou ele faz um comunicado. Anota isso, que são uma das coisas mais importantes que vocês vão ouvir na aula. Primeiro, trajetória é mais importante que intensidade. Segundo, muitas vezes o comunicado é mais importante que a decisão. E vocês viram isso acontecer de ontem para hoje. Em relação à decisão de política monetária, a decisão da taxa de juros e ao comunicado e a oitiva, ou a entrevista com o Powell. O mercado estava muito mais esperando a entrevista do que a decisão, porque a decisão todo mundo já sabia. A decisão normalmente, anota isso aí, pessoal, a decisão normalmente é calculada. Os institucionais já sabem o resultado. O comunicado não. O comunicado é sempre inesperado. Como o mercado reagiu na hora que o Powell falou que não tem garantias nenhuma do corte em setembro. E vocês viram? E falou, se sair da curva um pouquinho, a gente não mexe nisso. Saiu da curva um pouquinho hoje. Vamos ver amanhã. Amanhã o dado... Cara, amanhã vai balançar. O payroll de amanhã vai balançar. Vocês podem escrever isso. O payroll de amanhã vai balançar. Fugiu um pouquinho da curva hoje. O mercado já fez o quê? Boom. Desabou. Beleza, pessoal? Enfim. Então, voltando ao comunicado aqui. Ele sempre tem que trabalhar essas forças, dando as decisões ou comunicado. As decisões ou comunicado. Tá? Sendo que o comunicado muitas vezes é mais importante do que a própria decisão. Quando a gente vai falar... Quando a gente vai... Eu já mostrei para vocês o gráfico lá, vou passar porque eu já mostrei para vocês. Tá? Então, só para acabar de resumir o assunto aqui. Existem três quantitative, né? Quantitative easing, quantitative tapering e quantitative tightening. São os mecanismos. O quantitative easing é quando ele vende, quando ele compra títulos, e bota dinheiro na economia. Quantitative tapering é quando ele gradativamente vai reduzindo o ritmo de compra. Ele não parou de comprar, mas ele gradativamente vai reduzindo o ritmo de compra. E o quantitative tightening é quando ele começa a vender títulos, tá? Enxugando a liquidez da economia. Ele está tirando o dinheiro de mercado. Tá bom, pessoal? E isso vai acontecer sempre que, depois de 2008, o Banco Central usa isso um monte, além
da variação da taxa de juros. Tá bom? Enfim. Vamos agora para a gente falar das últimas duas políticas e voltar aqui para a tela, que eu tenho uma coisa muito importante para mostrar para vocês conseguirem precificar nos próximos dias, inclusive a nível de Brasil, inclusive com a reação de amanhã que a gente vai ter no PEO. As outras duas políticas que a economia se vale, tá? Uma delas é a política fiscal. O que é a política fiscal? A política fiscal ela tem um objetivo mais amplo do que a política monetária. Historicamente, política fiscal quem faz é o governo federal pelo seu executivo, tá? Historicamente, a gente pode esperar uma resposta de política monetária e fiscal na mesma direção. E que normalmente é independente do viés político. E aí eu estou falando a nível dos Estados Unidos, né? No Brasil, infelizmente, a gente nota essa disparidade, que é, na minha opinião, é arcaica, né? Na tentativa de manter uma política monetária frouxa e um fiscal expansionista. E aí eu vou mostrar para vocês o que isso significa, tá? Ou vice-versa, ou uma política monetária mais restrita e um fiscal mais contracionista, vamos dizer assim. Mas no longo prazo, essa disparidade não funciona. Você precisa ter um mecanismo de igualdade dessas forças. O que dificulta muito o cenário brasileiro, e aí não me entendam mal, tá, pessoal? Eu não sou contra isso, mas eu sou a favor de uma medida disso. O excesso de políticas populistas, populares, dificulta muito esse mecanismo de política monetária e política fiscal. E eu vou explicar para vocês mostrando a relação do PIB nisso. O que é política fiscal? Basicamente, é a diferença entre arrecadação e despesa do governo. Isso é que é a política fiscal. Isso é que é o fiscal do governo, tá? São as contas. Ele passa por o objetivo é sempre, né, uma estabilização da economia, certo? Uma redistribuição de renda e uma alocação de recursos. E eu quero que você pense muito bem no que eu estou falando agora. Estabilizar a economia, redistribuir renda e alocar recursos. Isso é o objetivo... Peraí, não está passando o slide. Verdade, aqui ó, política fiscal. Esse é o objetivo da política fiscal. E aí eu vou entrar num termo aqui agora para vocês verem o que acontece no Brasil. Redistribuição de renda significa controlar um gap social. Mas isso, pessoal, ao contrário do que a política, que a politicagem, que os políticos falam, isso não tem nada a ver com tirar do rico e dar aos pobres. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui, vocês já devem ter entendido isso nessas aulas todas. Eu consigo redistribuir renda e controlar o gap social deixando todo mundo rico ou deixando todo mundo pobre. O número, o cálculo, no final, dá a mesma coisa. Eu tenho um país onde todo mundo é rico, ou um país onde todo mundo é pobre, igual Cuba, por exemplo, eu não tenho gap social. Por quê? Porque todo mundo é igual pobre. Todo mundo é igual, mas todo mundo é igual pobre. Entenderam a diferença? Presta atenção no que eu vou falar. Riqueza, ou renda, ou geração de renda, não causa desigualdade social. Como assim, Felipe? Agora você bugou. Pessoal, o que eu vou falar aqui é tão sério de verdade, e eu queria que vocês prestassem atenção, que pode ser que eu, inclusive, tome banimentos, essas coisas todas, em função dessas questões políticas que eu estou falando aqui. Mas vocês precisam aprender, porque isso impacta diretamente na formação de preço dos ativos que vocês estão operando. Então, eu preciso falar. Tá? O que causa desigualdade social não é riqueza. Eu posso ter todo mundo rico que eu não tenho desigualdade social. Eu encurto o gap social do mesmo jeito. O maior causador de política de desigualdade social do planeta chama inflação.
Vocês já pensaram nisso? Porque não se combate desigualdade social tirando do rico e dando ao pobre. E fazendo todo mundo ficar pobre. Você controla o gap, mas aí é todo mundo igual pobre. Por que a inflação causa desigualdade? A riqueza mostra... Anota isso aí, pessoal. A riqueza mostra a desigualdade. Mas o que causa desigualdade... Isso, Marcos! O que causa desigualdade social é inflação e impostos. O cenário perfeito brasileiro. Alta inflação, que já tem um histórico alto de altas inflações e alta taxação de impostos. Por quê? Porque o que se sente, o rico, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o rico não deixa de ir para Miami fazer compra porque o dólar está 4 ou está 5,60. O rico não deixa de andar de carro porque a gasolina subiu, ele não deixa de comer carne porque a picanha subiu, mas o pobre deixa. Porque aonde se sente é na gôndola do supermercado. O rico tem diversos mecanismos de contornar a inflação, de bloquear o efeito da inflação. Ele tem diversos mecanismos, instrumentos de bloquear a inflação. Diversos. O pobre não. O pobre sente ela diretamente na gôndola do supermercado. Diretamente. E quanto mais, eu vou mostrar agora para vocês, quanto mais você empurra os gastos para fazer programas sociais, mais você deixa o ambiente empobrecido. E aí lá na frente essa conta fica ainda mais cara, porque você explode a inflação. Isso aí, pessoal, é um mecanismo de economia. Isso não sou eu, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Haddad, nem ninguém está falando, não. Isso é teoria econômica. Não é, isso é um mecanismo. Ele só gira desse jeito. Então os caras que estão fazendo política fiscal hoje no Brasil, eles sabem que esse negócio vai dar merda lá na frente. Se eles estudarem um pouquinho, eles sabem que isso vai dar merda lá na frente. E muito. O problema é que a visão deles é de agora, só olha para o umbigo. O negócio é encher o pandudo de quem está no poder agora. Então não tem nada de pensar no povo. O povo vai se lascar de verde e amarelo com uma política dessa, mas feio demais. Tá, pessoal? A alocação... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês para a gente finalizar essa parte. Vocês entenderam essa dinâmica da política fiscal? Por que disso? Dá uma olhada aqui, ó. Pera aí, estou passando errado. Dá uma olhada aqui, ó. Estão vendo isso aí? Uma política fiscal expansionista quer dizer que o governo está gastando mais e está aumentando tributos. Só que, cara, gastar mais, mas também aumentar impostos, é a mesma coisa de dar com a mão e tomar com a outra. Vocês não concordam, não? É a mesma coisa, cara. Não mudou nada. Porque se eu gasto mais para fazer os programas sociais, mas lá na frente eu te tomo também, que fundamento que tem nisso, gente? Vocês estão entendendo? Então, isso aí é uma faca de dois... É uma besteira isso aí. Tá? Num ambiente mais expansionista... Aliás, olha para a tela agora. Nota que esses ambientes expansionistas e contracionistas em relação à política fiscal em diferentes decisões... Nota isso em diferentes decisões em relação aos gastos e impostos. Olha lá. Governo gastando mais, reduzindo impostos, aliás, desculpa. Governo gastando menos, aumentando impostos. Mas e quando o governo gasta mais e aumenta impostos? Eu gasto mais com a dívida pública, né? O gasto público gera um efeito de crescimento econômico se, e somente se, isso foi investido no lugar certo.
porque nem sempre gera um aumento, um efeito no crescimento. Tá? Quando eu aumento os impostos, eu estou tirando o dinheiro do empresário e do consumidor. Quem vai pagar essa conta, João? O coitado do pobre. Então o governo aumenta os gastos que são financiados pelo aumento de impostos, mas isso não cria um caráter expansionista, porque ele gera uma situação de dar com a mão e tomar com a outra. E esse eu gasto mais do que eu arrecado vai gerar um déficit. Entendeu agora? Se eu gasto mais do que eu arrecado, eu gero um déficit. E se eu não tenho compromisso com esse déficit, essa conta vai ficando cada vez maior. E como é que o governo se financia? Ou ele precisa aumentar impostos, ou ele emite títulos da dívida pública. O Tesouro, por exemplo. Tá? E aí o Banco Central fica comprando e vendendo esses títulos, muitas vezes do governo também, cobrando juros do governo. Quem sabia que o Banco Central cobra juros do governo? Quem sabia que a Casa da Moeda cobra para produzir o dinheiro para o Banco Central, que cobra um juro do governo por emprestar esse dinheiro para o governo? Você não sabia disso, não? É assim o mecanismo, gente. Tá? Isso aí são conceitos básicos e fundamentais de política fiscal. Precisa ter o que a gente chama de qualidade de gastos. Então, olha aqui, pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês rapidinho para a gente finalizar a aula. Eu preciso ter uma qualidade dos gastos. Então, como é que esse dinheiro é distribuído? Quanto do gasto e em que mecanismo eles promovem esse crescimento? Anota isso aí. O mecanismo que promove crescimento, ele só vem através de infraestrutura, só vem através de investimento por parte do governo. Aquele dinheiro que o governo arrecada, eu só gero crescimento se ele for investido em infraestrutura e educação. Porque infraestrutura e educação / ciência aumenta a capacidade produtiva do país. Agora, se eu uso todo esse mecanismo para financiar o gasto público, ou seja, financiar a máquina pública e para fazer programas sociais, eu não gero potencial de crescimento econômico, mas eu aumento a dívida. Quando eu aumento a dívida, o governo tem que ter solvência. O governo se financia emitindo títulos que são comprados pelo mercado e um pouco pelo Banco Central, via esse quantitative easing que eu expliquei para vocês. Quando o mercado percebe que o sistema começa a ter um risco muito grande de não pagar de volta o dinheiro emprestado, olha só o que eu estou dizendo. O próprio mercado começa a exigir uma taxa maior para correr o risco de carregar o título ou de carregar o risco. Por quê? Porque a credibilidade do governo é lá embaixo. Entendeu agora, gente? Estão conseguindo perceber? Isso é medido por uma coisinha chamada dívida PIB. Ou seja, quanto eu devo, dívida, pela minha capacidade de gerar recursos. Produto Interno Bruto. É assim que a gente mede a dimensão, o nível do problema. Tá? E aí já vira o chat. Vixe, se for assim, então nós estamos ferrados. Estamos ferrados. Aí eu vou ter superávites, eu vou ter déficits, e aí eu vou medir nessas forças. Tá? Para o mercado financeiro, anota, para o mercado financeiro é mais importante a trajetória do que o nível da dívida. Tá? Por que nos Estados Unidos a gente não tem um risco de crédito tão grande, pessoal? E por que essas coisas não são tão faladas em relação à política fiscal desse modo? Porque os Estados Unidos é emissor de moeda que é lastro da dívida global. Entendeu? Então, os Estados Unidos em si, ele não sofre um risco muito grande nessas questões, diferente de uma economia emergente, justamente porque ele tem o poder de emissão de moeda, da própria moeda. Então, por isso que quando falava lá atrás, vamos boicotar o dólar, ninguém mais compra em dólar, os Estados Unidos vai quebrar. Gente, os Estados Unidos, ele é o único país no mundo, pelo menos por enquanto, que não tem o risco de quebrar independente da sua dívida. Por quê? Mas a dívida dos Estados Unidos tem 33 trilhões. E vai dar 50.
Enquanto ele tiver soberania global, é só ele emitir mais dinheiro. Porque se ele sofrer um boicote econômico, é só ele cobrar a dívida. A dívida mundial, a dívida global, é lastreada em dólar. Então tem dois mecanismos. Ou se cria um bloco econômico completamente independente, que é o projeto do BRICS, por exemplo. Ou enquanto isso funcionar a nível global, Estados Unidos está muito bem, obrigado. Tá, pessoal? Então, assim, para finalizar esse primeiro ponto, entenderam o que é política fiscal? Entenderam o que é política fiscal? Como é que ela impacta, então? Vou voltar aqui para a gente finalizar. Já estamos terminando a aula, tá, pessoal? Opa, peraí. Dá uma olhada nisso aqui. O que é isso aí, pessoal? Isso aqui é o cálculo do PIB. C quer dizer consumo das famílias, ou gastos das famílias. I quer dizer investimento, investimento direto, investimento das empresas, abertura de vagas de trabalho, negócios, investimento direto na economia. Isso aqui é importantíssimo, viu, gente? G quer dizer gastos públicos. E X menos M são exportações menos importações que geram a balança comercial. E isso aqui gera a balança comercial. Dá uma olhada no negócio aqui, pessoal. Se eu tenho um aumento de gastos públicos, eu posso inicialmente, mascaradamente, aumentar o PIB? Posso. Eu mascaro isso e aumento o PIB. Só que no longo prazo, se eu aumento impostos, eu diminuo o investimento direto. Se eu aumento juros, eu diminuo o investimento direto. Diminuo o consumo das famílias. Se o instrumento vai ficando mais caro, a minha balança comercial vai ficando negativa, porque eu vou precisando importar mais do que eu exporto. E essa balança comercial vai ficar negativa. Eu vou diminuindo o PIB. Isso é no longo prazo. Então, o aumento de gastos públicos com funcionalismo público e aumento de programas sociais, num primeiro momento, no curto prazo, aumenta o PIB. Ele dá a sensação de crescimento. Mas no médio e longo prazo, ele quebra o sistema. Por quê? Porque eu não consigo mais financiar. Porque esse aumento aqui, ele precisa gerar produtividade ou capacidade produtiva. Se ele não gera capacidade produtiva e ele vem para financiar a máquina pública, eu estou mascarando essa força, porque isso aqui vai ficando cada vez maior. Só que esse gasto do governo maior com a máquina pública, com programas sociais, sem ter o impacto do aumento da produtividade, eu faço o quê? Eu aumento o gasto, aumento a inflação, e isso vai ter que aumentar a taxa de juros. Certo? O aumento da inflação, aumento da taxa de juros. Pune esse mecanismo, pune esse mecanismo, pune esse mecanismo. A gente vai falar disso aqui agora, que é a política cambial, para terminar. Entendeu? Sacou, pessoal? Então, esse gasto aqui, gente, se ele não aumentar a capacidade produtiva do país, ele é um gasto mascarado. O que está acontecendo agora no Brasil é isso. Um fiscal que financia o funcionalismo, a máquina pública e programas sociais, que são importantes. Mas por que a gente não passa os programas sociais para a iniciativa privada? Por que a gente não investe em infraestrutura e educação? Por que a gente não cria um sistema capitalista ao extremo? Investe tudo em infraestrutura e educação. Aumenta a capacidade produtiva. Aumentando a capacidade produtiva, eu vou aumentar vagas de emprego, eu vou reduzir a inflação e juros, eu vou aumentar o investimento direto,
Aumentando o investimento direto, eu aumento o consumo das famílias, porque eu dou emprego e aumento a renda. Eu produzindo mais, o meu produto fica mais competitivo no exterior, então eu exporto mais do que importo. E aí eu tenho um superávit na balança comercial. Isso faz com que o meu câmbio seja reduzido. Não, vamos falar da política cambial agora. Isso faz reduzir o câmbio, ou seja, fica mais barato. E aí a importação dos insumos para a produção na indústria interna fica mais barato. Esse sistema se retroalimenta e vai sempre crescendo, 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 crescendo. Simples. Simples. É fácil resolver o problema. Fazendo isso aqui, pessoal, se eu criasse um sistema desse, qual que é a única coisa que eu não preciso? Se eu criar um sistema que se retroalimenta e eu deixo as questões. Aí eu deixo as questões de social. Olha só para você ver como é que resolve o problema. E ambiental. Se o país estiver em franco crescimento, com tudo isso aqui estimulado, a indústria ganhando dinheiro, aumentando o consumo das famílias, aumentando a balança comercial, com gasto em infraestrutura e educação, o sistema se autoalimentando, crescendo, 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 eu posso virar para a iniciativa privada. Eu falo para a iniciativa privada assim, iniciativa privada, como você está ganhando muito dinheiro, você tem que tomar conta do social e do ambiental para mim, beleza? Beleza, os caras estão ganhando dinheiro, eles vão ficar felizes em fazer isso. Pronto, resolveu esses problemas também. Se eu crio um sistema desse, qual que é a única coisa que eu não preciso? Aê, pessoal! Eu não preciso da política. Eu não preciso do político. O político é descartado, porque esse sistema se autorregula. Vocês entenderam por que democracia é a grande mentira do século? De todos os lados, direita, esquerda, centrão, não interessa, é tudo farinha do mesmo saco. Porque nem os caras da direita votam para tirar eles mesmos. Por que eles mesmos não promovem uma reforma política? É simples assim, cara. Isso é teoria econômica, isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está escrito desde sempre. Isso é secular. É fácil de resolver. Dê a solução em 5 minutos. Tá aí a solução, é só fazer. E aí os recursos se tornam infinitos porque continuam sendo produtivos. Aí sabe aquele gap que tem do emprego de atingir inflação? A inflação vai subindo, mas a produtividade também. E inflação com produtividade é o que todo mundo quer, porque é o auge do capitalismo, porque eu vou empurrando esse gap, esse neutro cada vez mais para cima. Aí sim eu consigo zerar o desemprego. Eu consigo fazer o desemprego ficar 0,5%, menos de 1%. É só ali por desequilíbrio do perfil do mercado de trabalho. É simples assim, cara. Tá resolvido o problema. É só fazer. Tá aí, ó. Dá ideia. Ninguém faz. País nenhum no mundo. Mas tá aí, ó. A solução tá nos livros desde a história. Tá, pessoal? Para terminar. Política cambial. Pra gente ir embora. Pra gente ir embora não. Pra eu mostrar um negócio na tela pra vocês pra gente finalizar. Política cambial. Pessoal, nos Estados Unidos, a política cambial ela não tem muito impacto, tá? É um assunto bastante complexo. Existe uma política cambial nos Estados Unidos, só que ela tem um efeito muito indireto, simplesmente pelo país ser a base do país já ser o dólar. Então, o dólar nos Estados Unidos é o dólar mesmo, tá? Por que a gente não tem uma política cambial nos Estados Unidos expressiva como a gente tem uma política cambial em outros países? Por quê? Porque o dólar nos Estados Unidos é o dólar. O dólar no Brasil não é dólar. O dólar no Brasil é uma paridade. É uma paridade real-dólar. Ou dólar-real, aliás. Tá? É um câmbio. São duas moedas numa balança que se equilibram. Mas a base da paridade é o dólar. Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O câmbio no Brasil pode subir igual subiu hoje. Porque o dólar está subindo em outros cenários internacionais e no cenário americano, igual foi hoje. O dólar subiu em relação às moedas de países desenvolvidos.
e países emergentes também. Isso puxou. E o câmbio pode subir porque o real está perdendo valor pelo um cenário interno. Opa, peraí, Felipe. Exatamente, anota o negócio aí, ó. Eu vejo muita gente falar assim na internet. O dólar, pra você operar o dólar, é só olhar DI. Não tem que olhar mais nada. Olha o DI que você vai conseguir operar o dólar. Eu nunca vi uma coisa mais estúpida do que alguém falar um negócio desse. Porque dólar, meu querido, não é impacto. O DI é o que menos impacta o dólar futuro no Brasil. Porque o dólar futuro no Brasil não é dólar. O dólar é o DX lá na Bolsa Americana, lá nos Estados Unidos. O dólar que você opera no Brasil é um câmbio, é uma paridade. Então você opera um Forex na Bolsa Brasileira. O maior impacto do câmbio no Brasil, meu queridão, Frank Aguiar, o maior impacto do dólar, do câmbio no Brasil, meu querido, vem do mercado americano pelo impacto do dólar em si e no mercado interno por políticas fiscais de descontrole dessa conta que eu estou mostrando, que faz a moeda nacional se desvalorizar ou se valorizar. O DI, a taxa de juros básica, é um dos fatores e nem é o mais importante. Entenderam, pessoal? Então eu posso ter, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Dólar subiu, real caiu. O que acontece? O câmbio vai subir. Dólar caiu, real subiu. O que vai acontecer no câmbio? O câmbio vai reduzir. Tá? Dólar subiu, real subiu. O câmbio fica equilibrado. Dólar está parado no lugar, está lateralizado, mas o real ganhou valor. O que acontece no câmbio no Brasil? Cai. Beleza? Real está parado, não tem nada acontecendo no mercado interno, mas nos Estados Unidos, pipocou, o dólar vai lá para cima. O que acontece no Brasil? O que acontece com o câmbio? Sobe. É sempre assim. Tá, pessoal? Nosso câmbio, ele é um câmbio flutuante. O que significa isso? Tem 3 tipos de câmbio. Um câmbio fixo, que o governo ele determina um nível do câmbio e o governo sustenta isso, ele subsidia esse preço. Tá? A gente tem um câmbio flutuante, que é do Brasil desde 99, é nos Estados Unidos também, mas no Brasil desde 99, tá? Desde a criação, enfim, desde a coisa do Plano Real e tudo mais, a gente criou um câmbio flutuante. Antes era um câmbio por bandas. Então a banda, como é na China, por exemplo, na China é um câmbio por bandas. O governo cria um limite para cima e para baixo e fica subsidiando aquela banda. Tá? Atenção que o câmbio no Brasil é um câmbio flutuante, mas ele é um câmbio flutuante sujo. O que significa isso? Que apesar de ser flutuante, ou seja, apesar de ele ser precificado por influências internacionais, pelo preço do mercado internacional de paridades, o Banco Central intervém para dar um certo nível de controle nesse câmbio. Inclusive, vou dar uma dica para vocês. Acima de 5,80, 5,90 para cima, o mercado, o câmbio no Brasil, o real começa a perder paridade. É uma conta de paridade. Ele começa a perder paridade. Então o Banco Central começa a intervir muito a partir desse ponto. Se o Banco Central não entra intervindo acima de 5,80, 5,90, a mensagem que ele está deixando é que ele abriu a mão. Aí aumenta um risco absurdo do mercado internacional, do investidor internacional, fala, opa, o risco, o país está subindo demais, pode correr um risco de calote nos títulos, eu não vou investir mais lá. Ele tira o dinheiro. Então o Banco Central, para não deixar essa bomba explodir, ele entra metendo a cacetada no câmbio. Bota a linha lá e fica olhando para vocês verem o que vai acontecer. Se vocês não acreditam em mim. Estou nesse negócio há quase 20 anos. Né? 2 décadas. Quase lá. Estou chegando, eu vou chegar lá, se Deus permitir. Se vocês não acreditam em mim. Bota uma linha em 5,80, 5,90 e vê. Se daí para frente o Banco Central não começa a dar marretada no dólar um atrás do outro. Simples assim. Aconteceu.
Aconteceu. Aí para trás, quando começou a bater 5,80, 5,90, era leilão quase todo dia. Quem lembra disso aí, pessoal? Era leilão um atrás do outro. Pum, 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 um atrás do outro. Tá? Pessoal, o que acontece... o que acontece no câmbio que ele impacta a inflação, por exemplo? Tá? Por que o câmbio num país emergente, por exemplo, ele não pode ser muito baixo? Porque num país emergente, mais no Brasil, como a gente tem uma moeda de troca muito forte, que é a commodity agrícola, por exemplo, o câmbio ele impacta a inflação da seguinte maneira. Naquela balança comercial que eu falei, das exportações e importações, se eu tenho um dólar muito caro, quando eu compro, eu pago muito caro. Então esse produto entra no Brasil mais caro, ou seja, inflacionado. Tá? Agora, se eu tenho um câmbio muito baratinho, um dólar muito barato, quando eu vendo para fora, quando eu exporto, por exemplo, exporto soja, eu também vendo mais barato. Então, um câmbio a R$2, como foi antigamente, só é bom para quem vai viajar para Disney, mas para a balança comercial não é bom. Agora, um câmbio a 6, 7 é terrível também. Por quê? Porque eu compro os insumos em dólar. Então, eu compro fertilizante em dólar, eu compro máquina em dólar, eu compro infraestrutura em dólar, eu compro seguro em dólar, eu compro serviço em dólar, eu compro produto manufaturado e finalizado em dólar, eu compro um monte de coisa em dólar. Tá? Então, eu preciso ter esse controle cambial para eu conseguir dar equilíbrio nessa balança. Então, nem muito barato, nem muito caro. Agora, mais prejudicial do que um dólar muito caro, muito barato, é um dólar muito volátil. Por quê, Felipe? Que é o caso do Brasil. Cara, você viu que eu estou falando muito de Brasil hoje, né? Porque é o caso de Brasil. Por quê, Felipe? Que é assim. Espera aí. Por que é assim, Felipe? Porque um dia o cara tá rico, um dia o cara tá pobre. Um dia o cara tá rico, um dia o cara tá pobre. Um dia o cara tá rico, um dia o cara tá pobre. E a indústria, normalmente, ele faz compras para 30, 60, 90 dias em dólar, as indústrias de importação e exportação. Se eu tenho uma variação de 1, 2% todo dia num dólar, é muito difícil fazer trava, cara. Ele tem que fazer operações muito complexas para travar, para ficar redeando esse dólar, fazer swaps. É muito mais complicado. Um dólar que tem uma volatilidade muito alta, um dólar que varia, por exemplo, 1,5%, 2% todo dia, igual o câmbio brasileiro, é um terror para a indústria. Se alguém tiver aí, se alguém no chat aí trabalhar em empresas de importação e exportação, pode confirmar isso para a gente. Os caras não ficam maluquinhos, cara? Quem trabalha em tesouraria de empresa, por exemplo, empresa de exportação e importação, sabe disso, tanto quanto, ou mais que eu. Que é uma maluquice, cara. Porque você não tem previsibilidade nenhuma. Você custa ligar, você custa pedir uma cotação num banco, num dólar, para fazer uma trava. Porque o negócio, em 3 dias, o negócio muda 5, 6, 7%, 10%, cara. Tem alguém aí que trabalha nesses ambientes, pessoal? É assim ou não é? É muito... Assim, então, mais prejudicial do que um dólar muito caro, muito baixo, é um dólar muito volátil. Então, a gente precisa da estabilidade no câmbio. Mas a estabilidade no câmbio, ela vem por um grande aspecto. Não só esse. Um dos maiores fatores que dá estabilidade para o câmbio é a estabilidade institucional do país e o risco país. Tá? Porque quanto mais eu crio esse fluxo financeiro, quanto mais eu faço um país virar um país de trading, taxas altas, especulações aos montes, altas taxas tributárias, altas cargas tributárias que eu não boto dinheiro em investimento direto, o dinheiro não fica no país, porque o investimento direto é um investimento de longo prazo. O investimento indireto, o capital especulativo, ele é rápido, ele é carry, né? Ele é carry trade, ele bate e volta 3 em 3 meses, o cara desfaz o carry e manda o dinheiro de volta. Então essa entrada e saída de fluxo, porque uma das coisas que o cara tem que calcular
para fazer o carry, o cupom cambial e a variação cambial para ver quanto é que ele está perdendo na variação do câmbio. Isso dificulta a vida dele também. Mas essa entrada e saída, esse fluxo financeiro alto, esse alto fluxo de caixa, provoca uma oscilação gigantesca. Porque se a gente tivesse um país economicamente mais estável, o câmbio naturalmente seria mais estável. O problema é que a política fiscal, a política fiscal e econômica que o Brasil adota estimula o país a virar um país de trading e não de posição. Diferente dos Estados Unidos, que é um país de posição. O cara bota o dinheiro lá para ficar para 10 anos. Aqui o cara bota o dinheiro para tirar daqui 3 dias, 3 meses. Entendeu, pessoal? E aí, para a gente ir finalizando, o que acontece? Aí, ao invés da gente olhar isso tudo, ao invés de vocês olharem isso tudo, os caras ficam olhando na internet, olhando lá na Faria Lima e vendo isso aqui, quer ver? Ó? 5 anos atrás, a bolsa está mais barata hoje do que o mundo estava, 50 mil pontos. Aí há 4 anos atrás, por que a bolsa está tão barata para investir? Aí há 3 anos, dica de hoje, veja como a bolsa está barata. Aí há 2 anos, bolsa está barata, não sei o que, cast. Aí daqui a 1 ano, a bolsa está muito barata. Há 13 dias, eu estou avisando e ninguém está vendo. Cara, e vai ser assim daqui 10 anos. Agora eu pergunto, olhando para isso aí que vocês estão olhando na tela, eu pergunto. Esses caras estão olhando para onde, maluco? É sempre a mesma... É igual no Goiás a gente chama de cantiga de grilo. É sempre a mesma cantiga de grilo. Porque os caras não sabem olhar para nada. Então, a análise é assim. Compra e segura para receber dividendo. Cara, eu não sou contra você ter uma carteira de dividendos, não. De maneira nenhuma. Eu só sou contra as pessoas falarem que esse é o único modelo de investimento, é a única coisa que funciona. Porque não é. É o que menos funciona. Ah, mas o que você fala do Luiz Barsi? Parabéns, eu falo parabéns para ele. Ele teve uma disciplina absurda durante 90 anos. Né? É bilionário e anda de metrô. Fantástico. Não vou nem comentar. Agora, quanto a ele ter feito o que ele fez, tá de parabéns, cara. Sou fãzão pelo que ele fez. Tá de parabéns mesmo. Agora me conta aí quantos Luiz Barsi você conhece andando na rua. Me conta quantos você conhece igual Luiz Barsi no Brasil. Conta nos dedos. Quantos tem? Se você conseguir contar 5 no dedo de uma mão, eu te dou um prêmio. Me fala 5. Me fala 5 no Brasil agora. Que você conhece. Não tem, cara. Porque é uma das alternativas. Mas dentre as alternativas é a pior delas. Então não sou contra você ter uma carteira de dividendo, não. Eu só sou contra os caras virem na internet e dizerem que isso é o único jeito de fazer. Porque não é. É feito desse jeito porque desse jeito não tem que saber nada. Agora, até para você que não quer saber nada, você consegue fazer algo mais rentável, menos problemático, com menos atividade, de maneira mais passiva, sem saber nada. Como assim, Felipe? E com a certeza matemática de que esse resultado lá no final vai vir. Sabe por quê? Porque uma carteira de dividendos, meu filho, a não ser que você dê uma puta sorte, igual esses caras, essa meia dúzia dá, mas tem que ser uma puta sorte. Ao longo de 35 anos, primeiro, você não vai conseguir carregar tanto tempo assim. Segundo, 93% das pessoas, 93% das pessoas, de acordo com Robert Shiller, da Universidade de Yale, Nobel de Economia, não vão conseguir emocionalmente segurar as perdas do mercado, os drawdowns dos mercados nas crises durante 35 anos, eles vão sair no fundo da crise. Isso é o Nobel de Economia falando. Robert Shiller fez um estudo de 120 anos de ações pagadoras de dividendo. E se você descartar o ganho patrimonial das ações dessa conta, o dividendo não paga a conta, ela não ganha nem da inflação durante 120 anos. Isso é dado, gente, é público. Ele fez um estudo, Universidade de Yale, Robert Shiller. Coloca aí que vocês vão ver o estudo. Porque o payback da melhor pagadora de dividendos do mundo, a ação melhor pagadora de dividendos do mundo, o payback é 12,5 anos. 12 anos e meio. É um péssimo negócio.
Então você tem que ter a valorização. Ah, mas você tem que ver o dividendo on cost, não sei o quê. Porque quando valoriza... Tá, quando valoriza bem, mas você não considera que a ação pode quebrar, que a empresa pode quebrar, ela pode fazer um IPO, ela pode sair da bolsa e te pagar. Você tá lá em cima, você paga aqui embaixo, aconteceu um monte com o Cielo. Eu tive mensagem de cara mandando, pô, Felipe, o que eu faço? Comprei Cielo 16, a 20, os caras querem me pagar 6. Falei, realiza o lucro, meu. Realiza o prejuízo. É assim que é. É mentalidade de sócio, pô. Mentalidade de sócio é assim. Você ganha dinheiro junto, mas você quebra junto também. É mentalidade de sócio, pô. Ninguém solta a mão de ninguém. Aconteceu um monte com o Cielo. Se você não tivesse comprado o celular e tivesse comprado ações da Americanas, uma hora dessa se você não tivesse comprado o celular e tivesse comprado ações da Magalu, uma hora dessa você não tinha nem o celular nem as ações da Magalu. Então os dois são uma bosta. Cadê os caras que ficavam fazendo esses vídeos? Cadê os parentes ricos da vida que ficaram estimulando as pessoas a fazer isso? Cadê as carteiras deles? Cadê, gente? Pessoal, vocês são mais inteligentes que isso. Vocês têm que ser. A ação pode suspender o pagamento de dividendo a qualquer tempo. Ela pode parar de pagar dividendo a qualquer tempo. E normalmente em crise ela para. Porque quando a empresa começa a dar prejuízo, ela retém o caixa. Ela para de distribuir lucro para reter o caixa, para recuperar e para tentar se salvar da crise. Então, se no ano de você se aposentar, você tiver uma carteira de dividendos com 10 ações, e no ano de você se aposentar vier uma crise igual a de 2008, provavelmente você vai ficar sem renda, você não vai conseguir aposentar. Então, de garantia não tem nada. Agora, tem várias outras estratégias que são passivas para o longo prazo, você não precisa ler uma porcaria de um papel de nada e ela te dá uma certeza matemática do que você vai ter de resultado no futuro. Vai acontecer. Por quê? Porque você está usando uma ineficiência de mercado. Você está olhando pro mercado para ele te falar o que tem que ser feito. O mercado está falando assim, eu sou ineficiente nisso aqui. É aqui que está o dinheiro. É uma falha na Matrix. A gente vai lá e bota o dinheiro lá em cima. Porque é uma ineficiência de mercado. É uma falha na Matrix. Aliás, eu vou fazer um negócio. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. No primeiro dia... Olha só para você o que eu vou fazer. Eu dei essa aula lá dentro do BMS, dentro da comunidade VIP. Eu vou fazer um negócio. Essa aula que eu brinquei lá dentro de Milionário Preguiçoso, quem lembra aí? Quem teve a aula do Milionário Preguiçoso? Quem teve essa aula aí? A gente teve 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, do Milionário Preguiçoso. Não é da Roda da Fortuna, não. É do ETF. Do aportes regulares em ETF. Lembra que eu brinquei de Milionário Preguiçoso? Eu vou ensinar essa estratégia ao vivo no primeiro dia da semana. Pessoal da equipe, anota aí, eu não ia fazer isso não, mas a gente tem que alongar a primeira aula da semana Batendo o Mercado, dia 13. Eu vou ensinar essa estratégia, de graça. Tá aí. Sabe por quê? Porque quem estiver indo lá só para isso, se não quiser saber mais nada na vida, vai embora, não enche meu saco, não enche o saco de ninguém. Também não fica caindo nessas ladainhas. E não fica caindo nessas conversas fiadas de parente rico, essas baboseiras, e vai viver a vida e pronto, e vai investir seu dinheiro. Eu vou ensinar para vocês, e vocês vão embora, tá tudo feliz. Eu vou ensinar ao vivo, lá de graça, ao vivo, na live, tá? Dia 13. Tá feito. Tá feito. Vamos acabar com essa história fiada no Brasil. Vamos acabar com essa conversa fiada no Brasil. Ponto final. Vamos acabar, pelo menos aonde eu der conta de impactar. Aonde eu der conta de falar, para quem eu der conta de falar, eu vou acabar com essa historinha. Acaba com essa ladainha, tá? Eu ia falar mais coisa, mas nem vou mais. Decidi esse negócio agora, vou ligar para a equipe agora, vou conversar, vou decidir. Não é a The Will, não. É a outra que nós fizemos, que eu ainda fiz a brincadeira do Milionário Preguiçoso. Eu vou dar essa aula lá ao vivo, de graça, no dia 13. Vou mudar o roteiro aqui para fazer essa aula. Quem não for aluno, os alunos já tiveram acesso a essa aula. Quem não é aluno, levanta a mão quem não é aluno, que está aí no chat. As aulas vão ser 8 horas, vão começar às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Tá? Quem não for aluno, se você tiver lá no chat, na primeira aula, na primeira live, eu vou falar para eu vou passar a estratégia para você também, de graça. Essa aula eu só dei dentro do BMS, lá dentro da comunidade. Ela não ia ser gratuita. Eu não ia explicar ela. Ela é exclusiva para dentro da comunidade. Tá?
mas eu decidi agora, justamente porque eu estou irritado com essas besteiras, vamos fazer dia 13. Resolvido o problema. Porque aí, se você não quiser saber mais nada da vida, você vai embora e acabou e tá tudo certo. Tá? Pode anotar aí, milionário preguiçoso. Vou ensinar essa estratégia para vocês verem que tem coisa muito melhor. O link está aí no topo do chat, pessoal. Quem quiser é só se inscrever, tá? É clicar. Não paga nada. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem gente abordando pessoas lá dentro dos grupos de WhatsApp que vão para a semana, para os eventos, cobrando 190 e pouco. Não cobra nada, não. Isso não somos nós, tá? Não dá para fazer no Brasil, dá para fazer em qualquer lugar. Não somos nós. Tá? Não aceite. O evento é gratuito, 100% gratuito. Ô, Felipe, mas você vai passar uma estratégia lá que você cobra para ensinar? Vou passar gratuito lá. E é gratuito. O evento não é pago. Não aceita. Isso aí é golpe. É 190 e poucos reais para você acessar o evento. Não é não. O evento é gratuito. Tá? Evento gratuito. Beleza, pessoal? Então, ó, tira um print aí. Tira um print aí agora. Tirou? Aí você vai colocar assim, ó, hashtag milionário preguiçoso. Bota aí no chat, hashtag milionário preguiçoso. Não, Carlos. Carlão, o link aí já cai na inscrição dentro do evento, tá? Você vai te botar nos grupos dentro do evento. Deixa eu te explicar. Carlos Feitosa. Tem algumas pessoas recebendo mensagens de gente que está lá dentro, picareta, cobrando, dando golpe nos outros. Não somos nós, tá, cara? E se você souber de quem está no grupo também, Carlão, avisa. Não é para pagar nada pelo evento. Quando eu for abrir turma, eu vou falar. Eu mesmo vou vir. Pessoal, estou abrindo turma, custa tanto, assim. Não tem turma aberta e o evento é gratuito. Tá bom, cara? Então, assim, não aceitem nada de cobrança de nada. Passar cartão de crédito, nada. Não aceita nada. Nada. É golpe. Tá, pessoal? O evento é gratuito. Mais uma vez, quando for abrir turmas, eu vou falar. Eu não tenho problema com isso, não. Eu não acho errado vender curso, não. Tá? Eu estudei, gastei um tubufo de dinheiro para aprender o que eu aprendi. Vocês estão vendo quanto coisa eu sei. Eu paguei por isso. Tá bom? Então, assim, não se preocupem. O evento é gratuito. Tá bom? Então, pessoal, hashtag milionário preguiçoso. Tira um print aí. E bota lá, milionário preguiçoso, hashtag milionário preguiçoso, marca a gente no Instagram, @eu sou o Felipe Amorim, ou @Academia Alta Renda, que a gente vai repostar você. Faz isso agora, tô esperando o seu hashtag lá para repostar você agora, imediatamente. Pessoal, até quinta-feira que vem, amanhã tem Bom Dia Academia, às 8 da manhã, tô aqui com vocês de novo. Parabéns a todos que estão na sala, alunos, família Alta Renda, vocês estão destruindo. Atenção, amanhã tem payroll, eu tenho que tomar cuidado que amanhã o mercado vai balançar. Mas para quem sabe o que está fazendo, né, pessoal? Igual a gente sabe, é din-din fácil, dinheiro na mesa. Payroll é coisa linda de Jesus. É só saber o que está fazendo. Amanhã é dia que a gente cesta pro resto do mês inteiro que vem. Mas enfim, sucesso e sorte a todos sempre. Foi uma honra ter cada um de vocês aqui. Deus abençoe a todos e eu te vejo no topo.